A paz do Senhor, povo de Deus. Deus abençoe a vida de todos em nome de Jesus. Vou estar deixando uma palavra aqui para a glória e honra do nome do Todo-Poderoso. Aleluia. Salmos 51, que vai dizer: Tende misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que é mal à tua vista, para que sejais justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e que em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo e no oculto. Me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me como isopor, e ficarei puro. Lava-me, e ficarei mais brancos do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu esmagaste ou quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova-me em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna-me da alegria da tua salvação. Sustém-me num espírito voluntário, e então eu ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e aos pecadores a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, da minha salvação, e a minha língua louvará eternamente a tua justiça. Abre-me, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará louvores a ti, pois não desejas sacrifícios, senão os daria. Tu não te deleitas em holocausto. Os sacrifícios para Deus são o espírito aquebrantado, e um coração quebrantado e contrito não desprezarás. Ó Deus, faz-me o bem a Sião, segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém, e então te agradarás dos sacrifícios justos e dos holocaustos e das ofertas queimadas. Então se oferecerão sobre o altar novilhos. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Esse salmo Davi cantou quando caiu com Betseba. A pergunta que eu tenho para gente na noite deste dia é: o que nós fazemos, melhor dizendo, quando nós caímos em pecado? Quando nós, tentando acertar, erramos o alvo. Sabemos bem que nós não somos diferentes de Davi. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Mas Davi também era um homem pecador, era um homem falho. No tanto, que ele trouxe esse salmo no seu momento de tristeza, de dor e de lamento perante a Deus. Aqui, Davi nos deixa uma grande lição, que quando se cai, quando se erra o alvo, não é desistindo da caminhada que você vai vencer. Não é parando de caminhar que você vai vencer. Não é virando as costas para Cristo que você vai vencer. Não. É entrando no teu quarto, fechando a tua porta e se confessando para Deus, que você vai buscar mudança para a sua vida.
vai buscar uma trajetória diferente para a sua vida. Irmãos, muitas das vezes, quando nós caímos em pecado, nós, em vez de fazer aquilo que o Senhor ensina dentro da tua palavra, nós muitas das vezes queremos parar de caminhar, virar as costas para Cristo, chutar o balde, como diz no ditado popular. Mas sabemos de que nada disso vai adiantar, nada disso vai resolver a angústia que vai ficar dentro do nosso coração. Sabemos bem que Deus ele não chamou os sãos. Deus ele chamou os pecadores ao arrependimento. Ou seja, independente de eu ter caído em pecado, errado, falhado, eu vou continuar a minha jornada. Eu não posso parar, porque eu estou numa grande obra. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não estou aqui dizendo que você não tem que reconhecer que você está errado, que você errou o alvo. Não. Eu estou dizendo que você não deve desistir da sua caminhada. Eu estou dizendo que você não deve parar de tentar. Porque Jesus, ele é perdoador. Mas a Bíblia também nos ensina a não abusar do perdão que foi dado a mim e a você através do sangue de Jesus derramado naquela cruz do Calvário. Davi, ele pecou. Davi, ele errou, como todos nós pecamos e erramos. Mas Davi, ele se confessou para Deus. Davi, ele teve um caráter que muitas das vezes está faltando desde muito crente. Muito cristão tem que ter o caráter que Davi tinha. É dobrar os joelhos e se confessar para Deus. Senhor, me perdoe. Tenha de misericórdia da minha alma, Senhor. Eu até tentei acertar, mas eu errei o alvo. Porque eu sou pecador, eu sou falho. Mas estou tentando a cada dia acertar o alvo, Senhor. Me ajuda, Pai. Eu sou dependente de Ti. E assim como Davi foi perdoado por Deus e continuou a sua jornada, assim é na minha vida e na tua vida. Não tem um ditado que diz que é errando que se aprende? É assim mesmo. Deus ele não veio para aqueles que se dizem santo demais. Deus ele veio para os pecadores, para os enfermos, para que eu e você entendêssemos que nós somos falhos. Como diz na palavra do Senhor, em iniquidade fomos formados, e em pecado nossa mãe nos concedeu. Sabemos bem que somos fruto do pecado. Não podemos negar a nossa natureza. Não podemos negar a realidade de que existe dentro de nós. Mas que nós venhamos a ter caráter, assim como Davi teve, de se confessar diante de Deus, de se humilhar diante de Deus e de reconhecer o estado frágil dele naquele momento. Não tem pecado que Deus não perdoe. Claro que o pecado imperdoável é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Esse é réu do juízo, diz a palavra do Senhor. Mas pode ser qualquer pecado. O Senhor ele é perdoador. O Senhor ele é longâmino, como diz na sua palavra. Não sei aonde você tem caído, não sei aonde você tem errado, mas faça como Davi. Dobre o teu joelho, ore o Senhor, peça misericórdia, peça perdão. Mude, busque mudança dentro da palavra de Deus. Se você caiu hoje, não caia mais. Se você errou hoje, não erre mais. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Busca, esforça-te, porque a palavra diz que o céu ele é tomada força. Aleluia. Mas se nós desistirmos da caminhada, se nós pararmos de caminhar, nós não vamos ver a salvação da minha alma e da tua alma. Não desista da caminhada devido ao pecado.
Não vire as costas para Cristo por causa do pecado. Porque a Bíblia diz que em pecado fomos formados e em iniquidade também. Então sabemos que querendo ou não querendo, nós vamos errar sim. Querendo ou não querendo, nós vamos cair sim. Mas Deus ali quer ver em mim e em você um espírito de ousadia. Ele quer que nós reconhecemos esse erro. Ele quer que a gente se confesse diante dele e mude, busque mudança dentro da palavra, busque transformação de vida. Sabemos bem que o Evangelho, ele se constitui em mudança de vida, mudança de caráter. Tenha de misericórdia da sua vida. Tenha de misericórdia da sua caminhada. Não pense que quando você ora, Deus não escuta. Não pense que quando você faz um jejum e da sua vida espiritual, Deus não vê. Ele vê. Se você caiu, eu te aconselho como homem de Deus. Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Claro, reconheça que você errou. Seja sincero, tenha caráter diante da presença de Deus. Ah, mas Deus vê tudo, Deus contempla tudo, com certeza Ele sabe de tudo. Ele conhece a cada um de nós. Mas Ele quer ver sair da minha boca e da tua boca o caráter que Ele nos ensinou dentro da sua palavra. Amém, povo de Deus? Tem salvação para a sua vida. Tem mudança para a tua história. Tem esperança para a sua caminhada. Não desista, não olhe para trás. Esforça-te, tenha de bom ânimo. A Bíblia diz que Jesus venceu o mundo. E nós também podemos vencer, porque Ele está em nós e nós estamos nele, igreja. Aleluia. Levanta. Esforça-te, tenha de bom ânimo. Enfrenta o pecado. Arrependa-se. Mude. Busca transformação para a sua vida. Aleluia. Se eu fosse desistir por ter caído muitas vezes, eu não estaria dentro do Evangelho. Eu não estaria restaurado. Mas por eu não desistir, por eu não chutar o balde, o Senhor, Ele me sustenta a cada dia. A Bíblia fala que o choro, ele dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. À noite você pode estar chorando, mas de manhã tem uma comida nova para mim e para você. Todo dia Deus, ele nos chama ao arrependimento, porque Deus, ele sabe que todos nós seremos condenados eternamente. Mas Jesus morreu por mim e por você naquela cruz do Calvário e ressuscitou no terceiro dia para nos dar a vida eterna. A Bíblia fala: quem poderá nos separar do amor de Deus? A fome, a peste, a tristeza, a luta, a guerra? Não. Nada poderá nos separar do amor de Deus. Por quê? Porque Jesus Cristo nos amou a ponto de se entregar por nós naquela cruz do Calvário. Ressuscitou ao terceiro dia. Em breve virá buscar a sua igreja. Ele pagou por mim e por você. E não há cédula que vai nos condenar. Não tem um hino que canta? Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue manado na cruz. E é certo que provas virão, ou investidas de o vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, amado Jesus. Ou seja, não tem condenação para mim e para você. Quando buscamos a face do Senhor Jesus, quando nos confessamos diante de Jesus. Mas nunca perca esse temor, nunca perca esse caráter de ser sincero. Porque Deus, ele não rejeita o coração aquebrantado. Deus, ele não rejeita a mim e a você. Pode uma mãe, um pai, uma família abandonar o seu filho ou alguém, mas Deus,
Todavia, jamais ele se esquece dos seus. Quando eu e você cai em pecado ou erra, ele sempre está ali, com lágrimas nos olhos, dizendo: meu filho, se arrependa. Meu filho, minha filha, mude, esforça-te, eu quero salvar a sua alma, eu quero mudar a tua vida, eu quero te fazer pescador de alma. Aleluia. Mas para mim e você ser pescador de alma, nós temos que entender que nós somos pecadores, somos falhos. Quando entendemos e quando nos criamos temor diante da face do Senhor, nós dobramos o joelho e dizemos qual é o pecado que impera na minha vida e na tua vida. E quando nós nos confessamos diante do Senhor Jesus, Ele nos traz o refrigério da nossa alma que precisamos. Ele nos traz aquele perdão que foi dado lá atrás, na cruz do Calvário. E assim podemos prosseguir a caminhada. Podemos seguir com paz de espírito, sabe? Então nunca perca a essência que tem dentro de você. Não desista devido à sua queda. Não pare por causa daquilo que te faz entristecer o seu coração. Busca mudança na palavra de Deus. Busca. Ora, jejua, lê a palavra, se separa. Medita no Salmo de número 1. Ele é muito importante na minha vida e na tua vida. O Salmo de número 1 ele nos ensina: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Não quer cair em pecado? Não quer errar? Não quer falhar? Não ande segundo o conselho dos ímpios. Não quer ser mal visto diante da sociedade? Não senta na roda dos escarnecedores. O Senhor, Ele quer que eu e você tenha prazer na lei do Senhor. E nessa lei, que é a palavra, medita dia e noite e madrugada. E aí, nós vamos entender o para que a gente foi chamado. Para que a gente foi chamado. Nós fomos chamados para ganhar alma. Independente do que aconteça, independente do que nós passamos. Nós fomos chamados para fazer a diferença. E só fazemos a diferença quando temos caráter. Mas não é o caráter do homem, é o caráter de Jesus. Na minha vida e na tua vida. Amém, povo de Deus? Que Deus ele possa abençoar a sua vida. Que Deus ele possa abençoar a sua família. E que em nome de Jesus, nós não viemos a desistir. Nós não viemos a parar por causa do pecado. Mas que nós venhamos a se arrepender dos nossos pecados. Erros, pensamentos, palavras, ações, atitudes. Buscar mudança na palavra de Deus. Se levantar, se erguer. Porque o Senhor ele não chamou pessoas que são santas. Ele chamou os pecadores ao arrependimento. Ele não chamou vaso de porcelana. Ele chamou vaso de barro. Porque vaso de porcelana, ele quebra. Mas diferentemente do vaso de porcelana e o vaso de barro, que quebra também, o vaso de barro está na mão do olheiro e ele pode reestruturar o barro, o vaso. Agora a porcelana não tem como. A porcelana, se quebrar, você cola ela e ela vai ficar rachada para sempre. Mas o barro não. O barro se rachar ou quebrar, o olheiro ele pega, junta os cacos, trata e vai moldando o vaso novamente, conforme o teu querer e a tua vontade de Deus Todo-Poderoso. Então não desista, não pare, porque mais vale fraco dentro da presença de Deus, mais vale um vaso fraco nas mãos do olheiro do que um vaso forte lá fora, todo quebrado, tudo abandonado, empoeirado, que não tem força para descer a casa do olheiro.
Por quê que não tem força? Porque saiu da casa do olheiro. Assim acontece na minha vida e na tua vida. Quando eu e você sai da casa do olheiro devido ao pecado, e desistimos da caminhada, desistimos de se levantar, desistimos de caminhar, Deus ele não pega o vaso à força e coloca na casa do olheiro. Não. É livre-arbítrio. Livre-arbítrio. Guarde bem essa palavra. Existe a lei do livre-arbítrio. O que cabe para um pecador? Se levantar, se arrepender, se consertar, seguir a viagem. Mas, quantos que têm desistido? Quantos que têm parado? Quantos que não têm aguentado lutar contra o pecado? Contra a iniquidade? Por quê? Está se achando muito vaso lá fora. Esqueceu de descer a casa do olheiro. Esqueceu de ser íntimo do olheiro. E o que nós não podemos perder é a intimidade com o olheiro. Porque o olheiro tem controle sobre o vaso. O vaso pode estar quebrado, o vaso pode estar rachado, o vaso pode estar sujo ou em caco. Mas o olheiro ele faz tudo novo quando eu e você descer a casa do olheiro. Então, a palavra final dessa mensagem é: não saia da casa do olheiro. Porque se você sair da casa do olheiro, você vai virar um vaso quebrado, sujo, lá fora. E se você não tiver força para descer a casa do olheiro, voltar, sinto te dizer, você vai virar vergonha. Então, não saia da casa do olheiro. Porque, por mais que a gente caia em pecado, por mais que a gente fale, quando estamos na mão do olheiro, o olheiro trata e renova. Agora, quando a gente sai da casa do olheiro e a gente quebra, é difícil para voltar. Mas para quem está fixado na palavra, e para quem compreendeu o sacrifício da cruz, do Calvário, ele volta. Ele não só volta para a casa do olheiro, como ele desce, reconhece que pecou, que caiu, que errou, assim como Davi fez, quando caiu com Betseba. Amém, povo de Deus? Que Deus abençoe sua vida. Espero que você goste dessa palavra abençoada que Deus trouxe ao meu coração. Que nós não venhamos a desistir. Que nós venhamos a perseverar na caminhada. Independente do que você, do como você esteja, do como você tem se apresentado diante de Deus. Independente, não desista, não pare. Mas vale a salvação da minha alma e da tua alma. Porque lá fora da casa do Pai, fora da casa do olheiro, está cheio de pessoas assim, que caíram em pecado, que erraram, que racharam, que quebraram, mas não volta, não consegue voltar. E a culpa não é de quem está na casa do olheiro, não. A culpa é deles. Porque muitas das vezes as pessoas dizem que a culpa de quem está lá fora não voltar é dos de dentro. Mas não é não. A culpa é deles. Porque não entenderam o sacrifício da cruz do Calvário. Ei, se eu quero a salvação da minha alma, por mais que eu tenha caído em pecado, por mais que eu tenha errado, você acha que eu vou parar? Você acha que eu vou desistir mesmo de lutar? Não, Deus não chamou derrotado. Deus chamou pessoas para guerrear. Se eu fosse desistir porque caí em pecado, porque eu errei, nem no evangelho eu estava. E para onde iria a minha alma se eu morresse? Para o céu? Tá de brincadeira, né? Não. Eu não iria ser salvo. Por quê? Porque eu neguei o sacrifício da cruz.
Quando eu e você diz que não tem mais jeito para mim e para você devido ao pecado, nós estamos negando o sacrifício que Jesus fez. Tá certo que nós temos que andar em novidade de vida, mas ninguém é santo 24 horas. Então não desista da caminhada. Não pare por causa das lutas, por causa das guerras, por causa do pecado. Resista ao pecado. Resista à guerra. Resista à luta. A própria Bíblia nos ensina: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Sabe por que tem muita gente sendo vencida pelo diabo, pelo pecado, pela iniquidade? Porque não está resistindo, não está perseverando, não está lutando, está se deixando dominar.